Olá, alunos! O tema da nossa aula de hoje é sobre as leis ponderais. Nós vamos estudar sobre a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Gay-Lussac. Então, vamos lá? Os objetivos da aula de hoje: conhecer e entender as leis ponderais, que é a lei da conservação das massas, que conhecemos pela lei de Lavoisier, lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, e a lei volumétrica, que é a lei de Gay-Lussac. Essas leis regem as reações químicas. Nós vamos primeiro estudar sobre a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Lavoisier formulou essa lei depois de realizar uma experiência com óxido de mercúrio, o qual, antes de ser submetido ao aquecimento, teve sua massa determinada quando colocado em um sistema fechado. Mediante o aquecimento desse reagente, Lavoisier obteve o mercúrio e o oxigênio, que ao final da reação também tiveram suas massas identificadas. Então, essa lei de Lavoisier, ela foi proposta em 1775. Você já deve ter ouvido essa frase por aí: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse é o enunciado da lei de Lavoisier. Então, a reação representando a equação do experimento de Lavoisier, nós temos o óxido de mercúrio, que é um reagente, que foi submetido ao aquecimento e, como produto, obteve o mercúrio e o oxigênio. E nesse experimento, ele identificou que as massas do reagente eram iguais às massas dos produtos. A conclusão do experimento de Lavoisier: num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Vamos a um exemplo. A água é formada através do gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, nós temos, para 2 mols de água, nós temos 4 gramas. 1 mol de hidrogênio, 32 gramas. Isso no reagente dá um total de 36 gramas. No produto, nós temos 2 mols de hidrogênio, total de 36 gramas. Então, prova que num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Vamos analisar em nível microscópico. Então, 2 mols de água reagindo com 1 mol de hidrogênio, formando 2 mols de água. A substância hidrogênio é formada por 4 átomos de hidrogênio, ou seja, cada substância tem 2 átomos, se eu tenho 2 mols, 4 átomos. A substância oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio, então 2 átomos de oxigênio. No produto, nós temos a substância água, 2 mols, então está representada cada 1 mol de água, os átomos de hidrogênio em cinza e oxigênio em vermelho. Então, nós temos 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Então, o que nós temos aqui? 4 átomos de hidrogênio, cada átomo 1 grama, 4 vezes 4, 4 vezes 1, desculpa, 4. 2 átomos de hidrogênio, cada átomo tem massa 16, vezes 2, 32. Então, no reagente, nós temos um total de 32 gramas. Já no produto, nós temos 4 átomos de hidrogênio, vezes massa 1, 4 gramas. 2 átomos de oxigênio, vezes massa 16, 32 gramas. Somando massa do reagente e massa do produto, 36 gramas no reagente, 36 gramas no produto. Então, prova aí que a massa total do reagente é igual à massa total do produto. Então, finalizamos a lei da conservação das massas. Vamos agora estudar a lei das proporções definidas, também conhecida como lei das proporções constantes, que é a lei de Proust. Essa lei foi proposta em 1799 por Joseph Louis Proust.
Analisando várias substâncias, descobriu que a proporção com que cada elemento entra na formação de uma determinada substância ou composição em massa era constante, independente de seu processo de obtenção. A composição da água apresentará sempre uma mesma relação entre as massas de hidrogênio e oxigênio, qualquer que seja a massa da água considerada. Vejamos um exemplo. Exemplo, formação da água. Na formação da água, devemos combinar hidrogênio e oxigênio na proporção de 1:8 em massa. Se reagirmos 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio, obteremos 9 gramas de água. Se fizermos um outro experimento com 10 gramas de hidrogênio, vai precisar de 80 gramas de oxigênio, vai produzir 90 gramas de água. No experimento B, 5 gramas de hidrogênio vão reagir com 40 gramas de oxigênio, produzir 45 gramas de água. Então, esses dados, esses experimentos, eles estão na proporção de 1 hidrogênio para 8 oxigênio e formando 9 água, isso proporção em massa. Então, podemos concluir que de uma amostra de 100% de água, 11,1% será de hidrogênio e de oxigênio 88,9%. Se transformarmos isso em massa, teremos 100 gramas de água, a proporção de hidrogênio 11,1 gramas, de oxigênio 88,9 gramas. Então, a proporção de hidrogênio 1, de oxigênio 8. Então, vamos entender em nível microscópico a reação de decomposição da água. Então, nós temos aqui a representação de 2 mols de água, se decompondo em 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Se dobrarmos essa quantidade de 2 mols para 4, então a gente percebe que a quantidade de hidrogênio formado e de oxigênio formado também dobra, ou seja, aqui eu tenho 2 mols de água, aqui eu vou ter 4 mols de água. Aqui eu tenho 2 mols de água, 4 mols de água. Aqui eu tenho 2 mols de hidrogênio, aqui eu vou ter 4 mols de hidrogênio. Aqui eu tenho 1 mol de oxigênio, vou ter 4 mols de oxigênio. Então, a proporção se mantém constante, mesmo que as quantidades de reagentes e produtos sejam alteradas. Então, a conclusão do enunciado da lei de Proust. Em função desses resultados, Proust enunciou a seguinte lei ponderal, conhecida também como lei das proporções definidas. Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Assim, a gente termina a lei de Proust e vamos agora estudar a lei de Gay-Lussac. Uma das maiores contribuições de Gay-Lussac à química foi a lei da conservação dos volumes, publicada em 1808 e baseada numa série de experimentos. Um deles envolvia a reação do gás hidrogênio e o gás oxigênio, cujo produto é a água. Então, ele representou em forma de volumes. Se eu tenho 2 volumes de hidrogênio, vão reagir com 1 volume de oxigênio e vão produzir 2 volumes de água. Entendendo isso na equação, 2 mols de água vai ser representado por 2 volumes. 1 mol de oxigênio representado por 1 volume. E 2 mols de água representado por 2 volumes. Então, tem a proporção de 2 para 1 para 2. Outro exemplo. Considerando sempre que todos os participantes estejam no estado gasoso e nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, nós temos aqui 10 litros de hidrogênio reagindo com 10 litros de cloro, formando 20 litros de cloreto de hidrogênio. Então, a proporção de 10 para 20. Se dividirmos todos eles por 10, nós vamos ter a proporção de 1 volume de hidrogênio reagindo com 1 volume de cloro, produzindo 2 volumes de cloreto de hidrogênio. Então, aqui representado.
10 volumes, 10 volumes de cloro, 20 volumes de cloreto de hidrogênio. Então, guarda a proporção de 1 para 2. A conclusão de Gay-Lussac é: nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Nós estudamos sobre as leis ponderais. Primeiro, nós estudamos sobre a lei de Lavoisier, depois a lei de Proust, finalmente a lei de Gay-Lussac. Então, espero que você tenha esclarecido suas dúvidas e não deixe de curtir a minha aula, se inscrever no meu canal e até a próxima aula.